José Fernando. Saudações, companheiros. Nós vamos gravar mais um episódio do Revolucast depois de um grande intervalo aí. E, aliás, chegamos a gravar anteriormente, só que por um problema técnico acabou não saindo o episódio. Nesse, então, como entrou na ordem do dia outros assuntos que são importantíssimos de ser discutidos, nós vamos fazer, então, na sequência, um balanço mais ou menos geral aí das eleições municipais e em seguida nós vamos discutir o caso do assassinato, né, numa loja do Carrefour em Porto Alegre. Bom, também a gente na semana passada, né, um episódio que, graças a minhas faltas de habilidade técnica, a gente acabou perdendo. A gente fez uma breve comparação entre a eleição americana e as eleições municipais. Eu achei que foi interessante, eu estava até comentando agora, antes de começar a gravar, que apesar dos pesares, o pessoal conseguiu tirar algumas conclusões interessantes, como por exemplo de observar que o Biden ele é um elemento direitista dentro do partido democrata americano e que não se trata de nenhum progresso a eleição dele. A gente viu figuras importantes como a Dilma Rousseff, se não me engano até mesmo Lula elogiando a eleição do Biden nos Estados Unidos, o que é uma demonstração de falta de visão, né, de falta de compreensão dos acontecimentos. Infelizmente isso acontece, demonstra que a gente precisa evoluir ainda mais, mas já é um progresso o pessoal ter tirado a conclusão de que o Biden é um direitista, não se trata de um representante legítimo da esquerda. Os governos anteriores em que ele participou foram governos sangrentos, né? O imperialismo destruiu países inteiros, né? E eu acho que também é interessante lembrar, já que a gente vai falar sobre o tema do racismo, que na época que o Biden era vice-presidente, o presidente dos Estados Unidos era um presidente negro, né? Era o Obama. E o Obama é mais um representante também do imperialismo. Embora eu entenda o apelo que se faz do fato dele ser um homem negro, dele poder inspirar pessoas que estão em uma situação de miséria a tentarem evoluir, a tentarem progredir. E isso tem uma importância, a gente não pode negar, mas não se pode colocar isso à frente dos fatos, né? O fato é que ele comandou uma máquina de guerra, ele deu permissão para vários ataques, ele não comandou porque na verdade os Estados Unidos é uma máquina de guerra, tem vários comandantes, mas ele é a pessoa que avalizava esse tipo de operação, né? E durante os governos dele, os Estados Unidos continuou sendo a mesma coisa que sempre foi, uma expressão da burguesia para dominar países atrasados, bombardear eles e destruir, né? E dominar. E em relação às eleições municipais, a gente fez uma comparação, dizendo que o que acontece nos Estados Unidos, aquele bipartidarismo de direita, é o projeto que está tentando se implantar aqui no Brasil, e as eleições municipais fazem parte dessa transformação. Eu infelizmente estou assistindo com bastante desânimo às eleições municipais, porque o que a gente vê é algumas coligações esdrúxulas entre elementos de esquerda e elementos de direita, policiais militares que se elegeram governadores por partidos de esquerda, são coisas que a gente só poderia ver diante de um processo de direitização mesmo da esquerda, né? De transformação da esquerda em um apêndice da direita no Brasil. Se isso acontecer mesmo, se concluir isso, a gente sai de um status anterior onde a esquerda tinha alguma representação popular, tinha uma ligação, né, com os organismos populares, como a CUT, centrais sindicais diversas, movimentos sociais, e a gente vai aos poucos caminhando para uma realidade muito parecida com a norte-americana, onde os partidos de esquerda, na verdade, têm uma base com pessoas, com trabalhadores de fato, mas que estão a reboque de pessoas de direita, né, de representantes de direções que na verdade não tem nenhum compromisso com a população, nenhum compromisso com a classe trabalhadora, mas obedecem às diretrizes do imperialismo ou da burguesia. No Brasil, a eleição municipal é uma expressão muito evidente disso, né? Ainda está acontecendo, né? Tem as capitais que estão em disputa e tudo mais, tem o fato do Guilherme Boulos estar concorrendo em São Paulo, e assim, também gostaria de tirar eu estava discutindo na internet, e aí eu estava explicando que o Boulos, apesar de ser um elemento de esquerda, ele é profundamente pequeno burguês, ele vem de uma classe social pequeno burguesa, ele não tem uma penetração tão grande assim na população, né, nos meios populares. O MTST, tudo bem, é um movimento social popular importante, que ele está à frente, né,
Mas, na realidade, ele não tem essa projeção nacional que, às vezes, eu vejo o pessoal tentando colocar no Boulos. Na verdade, ele encanta muito bem a classe média, né? Ele tem um apelo muito forte na classe média, as pessoas gostam muito dele. E não é nada pessoal, não tem nem nada contra o Guilherme Boulos, não conheço ele. Mas eu compreendo que a política que ele pode desenvolver na esquerda é uma política pequeno burguesa, não vai passar disso, é muito dificilmente. É uma coisa parecida com o que o Haddad fez. O Haddad é um elemento na esquerda que também comandou a prefeitura de São Paulo, a gente não viu nada significativo. Na verdade, tem um episódio significativo do Haddad que vocês devem lembrar, que foi uma vez que ele pegou uma agenda da campanha uma agenda do Serra e colou no site dele lá, os compromissos de governo dele. O Marco Antônio Villa viu, que tava ali tudo compromissos em aberto e tudo mais, e não tinha nada específico, ficou puto, cara. Saiu gritando lá, bravejando, falando, como assim? O cara não vai fazer nada. Olha essa agenda, não sei o quê. O Haddad muito espirituoso. Muito espirituosamente foi lá e falou, não, eu tenho um monte de compromisso, isso aqui é a agenda do José Serra. Aí o cara foi até processado, abriram lá uma sindicância pra apurar por que ele fez isso e tudo mais. Tentaram foder o Haddad de todas as formas. A gente viu uma reação muito negativa da direita em relação ao governo do Haddad. Mas não passou disso, assim. O Haddad não teve nenhum papel relevante à frente da prefeitura, nenhuma transformação que você possa lembrar. Tem as ciclovias que você pode falar que ele fez, mas isso daí... Mas enfim, o que eu gostaria de passar a mensagem é que assim, não se empolguem muito, tudo bem? O cara pode ser eleito, legal, o pessoal vai ter um representante numa cidade importante do país, mas não é tudo isso, não é tudo isso mesmo. Sim, e outra coisa que a gente assinalou no episódio que acabou não saindo foi que a coisa mais significativa do problema do Biden é que isso claramente é uma tentativa do imperialismo conseguir uma saída pelo meio. Vamos dizer assim, uma terceira força, né? Para resolver o problema dos governos golpistas. Não para resolver o problema tirando os golpistas que foram colocados em vários países, mas para evitar que o desastre que esses governos impostos por golpes de Estado branco ou não, foram colocados no executivo federal de cada um dos países. O problema do Biden, se der certo nos Estados Unidos, parece que tá colando, né? É que esse processo vai ser importado, né? Para os outros países. Então eles vão procurar achar um Biden em cada um dos países e ele vai entrar como uma saída quase que mágica, uma saída milagrosa contra o fascismo, como foi lá ele na eleição contra o Donald Trump, né? Que não é flor que se cheire, né? Também fez por onde, só que a gente não pode deixar de dizer, por mais que isso seja estranho, o Biden é pior do que o Trump. Isso aí acho que muito pouca gente vai se dar conta disso. Você viu as ameaças que ele fez? Ele arrumou lá uma vice que é mulher, né? Aí isso aí já deixou o pessoal contente, o pessoal ficou bastante feliz. Mas assim, é só uma caricatura. O cara, ele é um personagem da burguesia, como já foi assinalado. O Wander falou que o pessoal entendeu isso aí. A gente fica muito feliz de ter essa... Isso é um progresso do ponto de vista da educação política das classes, mesmo que for das classes médias, né? De entender que não é saída nenhuma. Isso aí, o pessoal é uma tábua que o cara jogou lá, o cara tá afogado no meio, porque um governo fascista não é muito bom mesmo. Mas ele vai ver que vai voltar ao tipo de governo que a burguesia gosta. Ele tem uma aparência democrática. A gente pode dizer que o maior dos feitos foi ter o Barack Obama na presidência da República Norte-Americana. Porque ele era inatacável e o cara fez tudo que era para fazer. O Trump foi incompetente do ponto de vista dos capitalistas norte-americanos. A burguesia nunca gostou dele. O pessoal não gostava. O pessoal de Wall Street não gostava dele. Ele nunca foi candidato. Quem era o candidato dele, na verdade, era Hillary Clinton, que falavam que era... Sei lá, falaram até que era trotskista. Não.
Falaram de tudo. Mas não tem nada disso. E o Biden é a Hillary Clinton. Sim, sim. Eles voltaram, conseguiram ganhar a eleição. Né? O pessoal apontou fraudes, não sei se houve. É muito fácil fraudar a eleição norte-americana mesmo. Sim. Pode até ser que tenha havido alguma coisa dessa natureza. Né? Mas esse negócio foi imposto. Acabou. O Biden está imposto para coisa. Ele vai conseguir. Eu não sei, eu não vou me lembrar. Agora eu não vou nem procurar porque a gente vai perder tempo. Mas teve uma publicação muito importante imperialista que falou que os capitalistas estão muito contentes com a eleição. Então isso aí já devia acender a luz vermelha. Por exemplo, ele vai fazer o que o Trump não fez. Por exemplo, o Trump não conseguiu resolver o problema da Venezuela. Tá aí um problema pra ele, né? Não conseguiu resolver. O pessoal achava ele muito frouxo nas relações diplomáticas internacionais. Muito frouxo significa ele não jogou bomba no atacado lá no pessoal. Né? Embora ele seja conhecido como pintaram nele um monstro horrível, que ele deve ser mesmo, só que ele tinha uma outra agenda política. Ele estava mais envolvido, mais comprometido com a burguesia local, né? Os latifundiários não, né? Com os agricultores norte-americanos, os pequenos industriais. Redneck, aquele pessoal lá que gosta dele, gosta da Ku Klux Klan, aquela coisa lá. É horrível. Pessoal, a gente não está defendendo, acho que tem que lembrar, porque deve ter algum engraçado que vai falar que a gente está fazendo uma defesa ao Trump. É questão disso. O cara é um escroto mesmo. Ele estava voltado para atender as necessidades nacionalistas do país dele. Então, ele nunca se negou a fazer esse papel. Então ele era contra os imigrantes, que é uma coisa que o Biden não é, e o pessoal gosta, fala, não, olha aí, o cara defende os imigrantes. O Biden quer explorar todo mundo, não importa quem seja, né? Não. Ele não faz distinção. Ele não quer matar os imigrantes porque ele quer usar os caras lá. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa levantar, que é assim, tá bom, tem dois partidos lá, o republicanos e o democratas, que se destacam mais, né? Tem mais de dois partidos. Quem concorreu, parece que a gente vê 9 candidatos à presidência. Muito, assim, um número muito reduzido de pessoas conhece mais do que... Conhecia o marido da Kim Kardashian lá, o Kanye West, não é? É verdade. Ele concorreu parece piada, né? Mas ele concorreu à presidência. Com uma pauta profundamente direitista, reacionária. Mas tinha, acho que um partido verde lá que... Tem um partido verde, tem... Que lançou uma candidata que era um pouquinho mais... esquerdista mesmo. Ah, sim, eu esqueci o nome, mas teve uma votação expressiva que mostra a falência desse tipo de política imperialista nos Estados Unidos. Exatamente. E a única solução que existe para esse problema do bipartidarismo norte-americano é a classe operária norte-americana organizar um partido operário, de fato. Sim. Que, tudo bem... Como já teve. Tudo bem que tem o Sanders lá e ele é... SWP, eu não sei se existe ainda, mas foi um partido importantíssimo lá, o Socialist Work Party. Você lembra de uma discussão que a gente teve na internet com a Aline? E ela falou assim, eu nunca esqueço disso, ela falou assim, eu sei que vocês não gostam dos Estados Unidos, mas é um país muito bom e tudo mais. E aí eu falei, caralho, a gente passa essa impressão mesmo, porque falar mal dos norte-americanos, quando a gente fala aqui que é um país imperialista e tudo mais, a gente não critica o povo norte-americano, a classe trabalhadora norte-americana. A gente não tem nada contra os norte-americanos. Qual que seria o problema? O país está lá, tem os trabalhadores como nós, assim. Eles têm uma condição de vida melhor, isso dá uma... porque eles estão no centro do capitalismo. É onde o negócio... O quanto o capitalismo pode dar certo é o que está acontecendo lá. Uhum. Que já é bem ruim, porque tem muito desemprego, tem muita gente na rua. A miséria lá é enorme. A gente não defende... Tem favela, sim, embora o pessoal não... o pessoal não mostra, né? Só Detroit, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar por isso, depois da debandada das fábricas automotivas que construíam carro em Detroit, foram para outros lugares por conta dessa facilidade que os Estados Unidos têm na geopolítica deles, que foi colocado em outros países para lucrar mais, para uma mão de obra mais barata. Detroit acabou. Tem muito pobre, tem muita favela lá. Muita miséria. É que lá não tem uma favela igual no Brasil. Você não vai achar uma rocinha lá. É um outro tipo de coisa, mas assim, a gente sempre tem que ver números absolutos e relativos. Relativamente, eles são tão pobres quanto um cara que mora ali no Morro do Galo. O acesso que eles têm ao consumo, sei lá, uma casa, a uma rotina de trabalho digna,
é o mesmo que um trabalhador fudido aqui tem. Os caras estão fudidos tanto quanto a gente. Claro que percentualmente você vai ter uma riqueza maior ali nas classes médias e tudo mais. Só que isso não significa que nós somos inimigos deles. E eu chego no ponto que eu queria, que fazer um partido operário lá significa tomar a frente do regime político, tentar conseguir tomar a frente do regime político. E quebrar essa ditadura do democratas republicanos, denunciar isso aí, fazer uma coisa enérgica, né? A classe operária precisa se levantar, tanto aqui quanto lá. Não existe diferença. A gente não odeia o país. Não odeia o país, a gente odeia um tipo de governo que existe lá, que é da burguesia. Sim. Isso a gente odeia, sim, e precisa destruir. E conclama, eu sei que a gente tem alguns ouvintes nos Estados Unidos, pelas estatísticas, conclamamos os companheiros que nos ouvem a fazer esse movimento de se aproximar da classe operária de lá e tentar organizar. Eu sei que é complicado, é bem complexo, mas é necessário. Eu recomendei aqui em episódios anteriores um documentário feito inclusive pelo Barack Obama, que é uma peça de propaganda, mas dá pra tirar várias conclusões interessantes, que chama A Indústria Americana, tá na Amazon Prime. Sim. Lá você vê claramente o quão destruído tá a classe operária. Eles não têm sindicato lá. Como é uma peça de propaganda anti-chinesa, eles mostram como é as condições de trabalho dos chineses lá. E aí mostra que os caras exploram pra caralho, reduzem salários, demitem pessoas que são contra eles, e mostra uma tentativa deles se organizarem em sindicatos. Os caras começam a querer sindicalizar e tudo mais. Quem faz esse movimento de sindicalização é sumariamente demitido lá. Isso é uma realidade que aconteceu na fábrica chinesa, mas a gente pode generalizar para todas. Porque não tem sindicato forte nos Estados Unidos, não tem uma CUT nos Estados Unidos, não tem nada lá. Os caras estão à deriva, então a Deus dará. Então, o movimento que a gente apresenta como solução para esse problema dos democratas e republicanos é que os trabalhadores se organizem num partido e tomem a frente do regime político. Sem isso, não tem saída para essas coisas. Vai ser muito difícil. Mas agora voltando ao balanço das eleições municipais aqui que não terminaram, né? O Wander já explicou o caso Guilherme Boulos, né? Não é que sim, e ressaltando, a gente não é contra que a gente é até favorável que o pessoal vote no candidato do PSOL, até porque a outra opção é bem desastrosa, né? Se trata do Bruno Covas, que é um preposto do João Dória, né? E muito provavelmente na prefeitura de São Paulo, se ele conseguir, ele vai ser um alicerce muito bom para as pretensões eleitorais do próprio Dória. Em 2020, se a coisa não tomar nenhum caminho muito estranho, né, de continuar, por exemplo, tendo essas eleições bastante viciadas, etc. e tal, ele vai ser um quadro importantíssimo para o João Dória como cabo eleitoral, né, ali na prefeitura de São Paulo e tal. O que a gente tem visto, e tem que ser dito aqui, eu acho que alguns companheiros devem ter tirado esse balanço já, só que a gente vai fazer o nosso aqui, é que significou essas eleições, por mais que elas são atadas, por mais que o TSE evite completamente, complique a inscrição de candidatos, a inscrição de siglas, né? O que mostra já uma ditadura por parte desse órgão de Estado, para que o povo de fato não participe das eleições. Mas a gente achou que mesmo assim, guardadas as devidas proporções, foi uma derrota incrível do bolsonarismo nas urnas. De fato, o bolsonarismo caiu bastante. Perdeu bastante prefeitura. As principais, por exemplo, tá para perder São Paulo, tá para perder o Porto Alegre, tá para perder o Rio de Janeiro, mesmo que seja pro Eduardo Paes. Nossa, isso é um problema. Não, esse é o Rio de Janeiro, é duro, né? Mas isso tem que ser. Como que é isso aí, então? Então ganhou o Paes lá, então tá ótimo. Não tá ótimo, mas assim, isso mostra que tem que ser capitalizado a pouca popularidade e a infâmia que é o governo Bolsonaro. Ele não consegue emplacar um candidato a prefeito. Ele abençoou o Russomano, o cara derreteu. Ele perdeu pro Boulos. Eu vi um meme muito engraçado, o Russomano dizendo que ele queria governar só 10% do São Paulo. Não me obriga a chamar uma viatura, hein? Vão dar uma subprefeitura pra ele. Bom, tem um problema adicional a essas vitórias de candidatos que não são bolsonaristas, é que a direita está fazendo o que pode para conseguir costurar a frente ampla, que é o grande problema
É o de onde vai surgir o Biden. Exatamente. Porque assim, eles estão argumentando o seguinte: a população não quer extremistas. Então tá votando contra os candidatos do Bolsonaro, está matando o PT, porque o PT teve uma redução significativa, pelo menos em prefeituras. Em vereadores eu acredito que não, acho que se manteve. O PT teve uma expressão, perdeu algumas prefeituras. Mas perdeu algumas prefeituras e a direita está usando isso para dizer o seguinte: olha, a gente não quer Lula, a gente não quer Bolsonaro, a gente quer uma opção do meio, uma opção que seja equilibrada, tá razoável. Pavimentando o caminho para o processo John Biden. Exatamente, isso é uma coisa extremamente nociva. Eu acho que se os candidatos de esquerda, mesmo os pequenos burgueses, forem eleitos e houver uma pressão para que eles executem uma política popular de fato, se a base desses partidos se movimentarem para que eles façam um governo de esquerda de fato, ainda existe uma esperança. Mas se isso não ocorrer, porque assim, eu conheço muita gente do PSOL, gente do PDT, eu sei que essas pessoas não são, por mais que elas sejam de classe média e tudo mais, eu sei que elas não são pessoas de direita, elas não têm esse pensamento direitista. Elas querem de fato um governo de esquerda, um governo a favor dos trabalhadores. Porém, os caminhos para se chegar até isso muitas vezes se confundem. O pessoal acaba achando que coligar com o PSD é uma boa ideia, que coligar com... O PDT fez isso aqui, coligar com partidos de direita é uma boa ideia. Caralho, tudo bem, existem circunstâncias muito diferenciadas de local para lugar, de lugar para lugar, de cidade para cidade. A gente entende tudo isso, mas eu acho que não exime muito fato. Exato. Esse é o problema. O processo de direitização, ele anda a passos largos, ele está sendo impulsionado pela burguesia. A burguesia tem um programa claro, muito coeso, de colocar a esquerda a reboque da direita. E se isso acontecer, cara, infelizmente vai ser... Quer dizer, já está acontecendo, né? Mas se isso se concretizar de fato, a gente vai ter um problema grave aí para resolver. O pessoal criticou, por exemplo, o fato do PT ter lançado candidatos nas principais prefeituras quando existiam candidatos, como é o caso mais claro é do Boulos em São Paulo, né? Por que lançar o Tato, o Gilmar Tato, né? Que teve uma votação até inexpressiva, etc. e tal, do ponto de vista do que o PT alcançava eleitoralmente na capital há muitas eleições anteriores. Sim, a gente concorda com o que o PT fez, tem que fazer isso mesmo. Pode sumir, porque se o PT sumir, ele está fazendo o que a burguesia quer. O que os caras do poder querem. Eles querem tirar. Por exemplo, assim, você vê que o pessoal começou isso aí é uma questão um pouco mais abstrata, mas seria bom prestar atenção. Os partidos de esquerda, eles não estão usando vermelho mais. Eles tiraram isso aí. O pessoal usa um roxo, um amarelo. Ele coloca uma cor ali, um rosinha, sabe, para dar... Porque esse processo de direitização que está acontecendo, ele também atende pelo nome de adaptação ao golpe. Por exemplo, você está fazendo o que os golpistas querem, eles não vão ficar bravos com você. Eles vão gostar, falar assim, olha só, tá vindo, a coleira está cada vez mais puxada. E o PT, nesse processo, ele precisa marcar ponto. Claro. Ele tem um programa, ele é um partido, está registrado. Por que diabos ele não tiraria um candidato? Para apoiar outro? O PT é enorme. Alguns meses atrás o PCdoB fez um movimento estranho de tentar substituir a identidade visual deles por uma coisa verde e amarela e chamar o partido de Movimento 65, eu acho que era. É Movimento 65, agora é verde o negócio. Aí eu olhei... Pera um pouquinho, cadê a foice e o martelo? Não é o Partido Comunista essa porra, velho? Viu isso aí? Participou. Guardado se os caras erraram ou não, se era... para quem conhece a história do PCdoB, o PCdoB foi um racha do partidão, do PCB, que ainda existe. Tá calado, mas existe. Sim. Fala muito pouco, mas existe. O PCdoB saiu de um racha em 1962 de pessoas que achavam a liderança, principalmente do Luiz Carlos Prestes, muito imobilista. João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, todo esse pessoal. Saiu também nessa época os gigantescos, né? Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Mas eles foram para a Ação Libertadora Nacional, eles foram para a luta armada, enquanto esses caras montaram o PCB, que depois fez a luta armada também no outro momento, que foi a Guerrilha do Araguaia. Olha que eles se transformaram, Movimento 65.
A proposta dos caras era ser mais radicais do que o Partido Comunista do Brasil. Eles Essa era a estão proposta. menos radical do que o PSDB. É incrível, O cara. PSDB pode acontecer o que for, mas ele tá lá, o Tucano tá lá, ele tem aquela cor, pô. Não, eu fico abismado que, assim, só por via de comparação, o PSDB em 2017 lançou um movimento dentro do partido que se chamava Esquerda pra Valer. PSDB Esquerda pra Valer. Eu achei que isso aí era meme. É verdade isso aí? É real. Você tá brincando. É real pra caralho, os caras se acham de esquerda. E o mais louco é que o líder desse movimento é um cidadão pequeno burguês, mas ele acredita de fato que as bandeiras de esquerda tem umas coisas até marxistas que ele fala. É estranho, cara. É muito bizarro. Mas assim, você vê o cara falando, você percebe que ele acredita de fato que o PSDB poderia ser um partido de esquerda. Ele se esquece que é um partido comprado e financiado pelo imperialismo, né? Mas ele, dentro do PSDB, o objetivo dele era criar uma frente que falasse de movimento negro, a favor dos LGBTs, das mulheres e tudo mais. Você dá uma demão de verniz no PSDB ali. Era uma coisa só progressista só, mas ele queria chamar isso de esquerdismo, né? Dentro do PSDB. Talvez uma tentativa de se transformar tipo num partido democrata, assim, norte-americano. A grande proposta do PSDB sempre foi essa, né? Inicial, né? Mas nunca conseguiu sair das barbas da burguesia. É porque o PSDB sempre foi assim. Embora ele tenha tido que tem ainda quadros extremamente direitistas, a proposta inicial, quando era no começo o Fernando Henrique, até o Ciro Gomes participou isso pouca gente fala, né? Uhum. O Ciro Gomes participou da constituição do partido. A ideia era um partido social-democrata mesmo. Sim. O José Serra foi um líder dos estudantes, não foi? O Aloysio Nunes, para o pessoal que não sabe o tamanho da loucura que é a política brasileira, Aloysio Nunes todo mundo conhece, da Câmara dos Deputados, depois eu acho que ele chegou até a ser senador, não é? Foi. O Aloysio Nunes era da luta armada. O Aloysio Nunes foi da ALN, do Marighella. Loucura, né, cara? Então, o cara virou um podre de um direitista. Então, assim, a política brasileira não é para amador, não. Ele fez contato, ele estava exilado num certo período do regime militar, por ele ser militante mesmo, contra a ditadura. E ele era o contato do Câmara Ferreira, que era o número 2 da ALN na França. Caramba. Então o cara não era pouca coisa, ele era ali ele não era da direção da Ação Libertadora Nacional, mas ele estava em contato com os líderes. Uhum. Então depois, assim, o pessoal que vê o Aloysio Nunes na atuação parlamentar dele fala, nunca, não é verdade. O cara é um doppelganger, sabe aquela lenda alemã? Sim. Mataram ele lá, esse cara tomou pôs a pele dele aí. O próprio José Serra, quando ele era jovem, foi perseguido pela ditadura. Foi perseguido, era líder da Uni, velho. Você fala, pô. Fernando Henrique Cardoso era um cara contra a ditadura e tal. Teve aula com o Florestan Fernandes. Você fala, porra, um cara desse. Isso deixa evidente, pessoal, que é o mais importante, que o processo político ele é dinâmico. Você não pega um cara ou uma sigla e fala assim, esse aqui é o PCdoB e o PCdoB se torna um partido comunista imediatamente. Não é assim que funciona. As lideranças, principalmente, que são o pessoal que é referência para a militância de base, ela tem um papel de levar essa militância pro caminho da esquerda, pro caminho da defesa dos interesses dos trabalhadores. Quando os caras começam a se integrar ao sistema político... Militância vai junto. Então, abraçar... Acontece rachas, lógico, tem cara ali que não tá para engolir sapo. Sim. O cara sai, vai por outra sigla e tudo mais, mas o partido continua, a vida continua. Exatamente, como o trabalhador ele não tem tempo de ficar lendo, estudando e tudo mais, ele precisa ter uma referência. Não é demérito dizer que um militante de base estude menos do que uma liderança, do que uma direção. Porque o papel da direção é dirigir, caralho. O papel da militância é militar, ir pra rua, defender os interesses. Mas a pauta, o que ele vai defender, sai do Comitê Central, sai do Diretório Nacional, sai daquelas cabeças ali. Por exemplo, o que o PDT vai fazer depende do que o Carlos Lupe quer. Exato. São definidas políticas a partir desses caras. Tudo bem que tem a sombra lá, o Ciro Gomes. Mas assim, quem decide em última instância é o Carlos Lupe e o pessoal ali do Diretório Nacional. Exatamente. Por exemplo, o PT, quem decide as coisas é a diretoria Gleisi Hoffmann, o pessoal ali. Só por isso, que o PT não está mais à direita. Exatamente. Se tivesse uma outra diretoria impostada ali que não fosse lulista, o negócio já estava igual ao PSDB. E existem tentativas muito agressivas de transformar o PT. Dentro do PT, o PT está em convulsão completa. A gente pode ver assim, por exemplo, aqui no interior, onde a gente mora no interior de São Paulo, o PT está completamente tomado pela direita. Completamente. Isso me entristeceu bastante. Eu até fiz comentários na minha rede social dizendo que é uma covardia. Assim,
Eu não gosto muito de ficar criticando o PT, porque o PT já está numa situação... Parece que você está atacando o partido à direita, né? Mas na verdade o que eu gostaria de ver aqui era um partido que defendesse as causas populares, que se apresentasse um candidato e não ficasse a reboque de um candidato do Partido Verde aqui. Tudo bem que não é bolsonarista, não é nenhum ultradireitista, mas... Mas viu, ter que votar nesse cara é super desagradável, o cara é super direitista. Então. Viu, pessoal, teve um maluco que foi eleito vereador que saiu falando que o médico lá que estava eleito, depois não foi eleito mais, é um negócio típico de interior mesmo. Falou que esse cara que não perdeu as eleições aí, ficou em segundo lugar, ia livrar a cidade do comunismo implantado pelo cara do PV. O cara, pra quem não conhece, esse cidadão que governou a cidade há 8 anos, ele era do PSDB. E ele só saiu do PSDB com uma rusga com a direção municipal, porque ele queria tirar a candidatura pelo PSDB, inclusive. Então não tem nada nem perto de esquerda. Não. O cara, quando assim, se quiser ser muito condescendente, ele é um centrista. Sim, o quadro que foi tirado para o último prefeito que o PT tentou fazer na cidade, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, teve uma votação também inexpressiva, foi na época que o candidato do PV acabou ganhando pela segunda vez a reeleição. A gente estava numa plenária contra o golpe uma vez na Câmara Municipal e esse cidadão do PT pediu a palavra. A mesa estava composta por um pessoal do MTST, se eu não me engano, tinha um pessoal do MST, pessoal do PSOL, tinha um pessoal lá aquela fábrica ocupada de Sumaré, da Flasco. Tinha um pessoal da Flasco lá. Então, ou seja, o pessoal ali estava lutando contra o golpe, estava denunciando o golpe que a presidenta Dilma estava sofrendo. O cara pediu a palavra e começou a falar da igreja lá. Então isso aí, ou eles precisavam de algum remédio psiquiátrico ou... Não, é muito duro a gente ver isso. Eu fico inconformado. O PT que eu quero, o PT que o Wander quer, o PT que muitos companheiros querem, é um PT que nessa situação onde ele está, ele fica extremamente agressivo. Ele tira candidatos, ele denuncia, ele peça a devolução dos direitos políticos do presidente Lula. E todas essas coisas, não há outra via. Qual que seria a outra via? A via que tirar o Dino para apoiar o Dino, apoiar o Ciro Gomes? Por quê? Não, é o que eu estava dizendo. A fragmentação da esquerda aqui localmente, nacionalmente, ela se deve a essa falta de lideranças e lideranças podres que estão nos partidos. A gente não pode... Cara, eu fico triste. A gente estava tentando, conversando outro dia, sobre as possibilidades de tentar conseguir uma sede para gravar o podcast e reunir pessoas para poder mobilizar o pessoal. Até eu acho que dá para... Para uma imprensa, né? Exatamente, fazer um panfleto, lançar o podcast e reunir a galera para poder criar um ponto de encontro mesmo, para a gente se mobilizar. E assim, evidentemente isso não vai sair do nosso horizonte. Eu durmo e acordo pensando nisso. Mas assim, o que a gente percebe a gente está muito limitado pelas lideranças. Se não houver um incremento potencial mesmo das lideranças e da organização de esquerda, a gente está caminhando para um rumo muito ruim, assim. Sim. Adaptação ao golpe. Assim, porque o pessoal não pode ter ilusão quanto a isso aí. O próximo presidente, que se a Frente Ampla entre aspas, porque eles são a favor do Bolsonaro, aliás, tem que deixar isso aí claro. Eles querem que o Bolsonaro governe até o final do coisa, para aí eles mudarem democraticamente. Vocês estão entendendo? Porque assim, o Bolsonaro não é um cara difícil de se opor a ele. O cara tropeça nos próprios pés. Ele é muito ruim. Sim. Ele tem um staff muito ruim. Exatamente. Assim, vai ter um cara ali que vai pintar com uma solução, daí o pessoal vai te apontar o dedo e falar assim, então você está defendendo o Bolsonaro? Assim, é crucial, é um negócio que dá certo. É muito fácil. Até uma criança, ela olha assim, ela fala, não, esse aqui eu não quero, aponta pro Bolsonaro. É um espantalho, né? Então, os caras vão arranjar o maior espantalho jamais visto na política. Vai ser uma fraude tão bem articulada. Vocês podem cobrar a gente mais para frente desse prognóstico. A gente não é muito de fazer futurologia, mas isso está no horizonte, porque as cartas estão se colocando na mesa dessa forma. A gente não sabe se é o Dória, se é o Luciano Huck, se é o Sérgio Moro. Pode ser vai aparecer o Nhonho lá também.
Tá cotado. Rodrigo Maia. O Flávio, é Flávio Dino, né? Flávio Dino também tá cotado. Bom, quase 40 minutos aqui de gravação. Espero que a gravação permaneça, pelo amor de todos os deuses aí. E fazer uma ligação interessante do que a gente está dizendo em relação ao que aconteceu recentemente no Carrefour, porque tem um outro ponto de ligação desse evento com o que ocorreu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd. A gente viu que lá esse evento desencadeou diversos protestos de rua que permaneceram por muito tempo. Acho que ainda estão ocorrendo. Duramente repreendidos pela polícia norte-americana, que é extremamente racista. Exatamente. E lá ocorre uma coisa que as pessoas se perguntam, mas qual que é a consequência? Isso que é o fundamental. Qual é a consequência desses protestos para o avanço de uma política que dê uma solução para esse problema? Avançou de alguma forma? Bom, eu tenho que dizer que não. O que aconteceu nos Estados Unidos em consequência dos protestos contra a morte do George Floyd? Primeira coisa é que reduziram a verba da polícia. Grande merda. E a segunda coisa é que a gente viu o aparato do Estado norte-americano no seu mais alto nível de repressão. O Donald Trump chegou a soltar o exército na rua contra os manifestantes. A gente viu... O que prova que eles previam, ele e os analistas ali da Casa Branca previam um colapso. Exatamente. Aquilo poderia tomar... É que assim, aquilo que o Wander estava assinalando, se tivesse uma direção revolucionária ali, ele podia tomar a pauta dos protestos e eles iam ter um grande problema. Um grande problema. A maior democracia do mundo ia ter um grande problema, eles iam ter que reprimir coisas que eles só gostam de fazer no país dos outros, né? Eles iam ter que levar a democracia pro próprio país, né? Próprio país. Ia ser estranho. A linha de raciocínio que nos leva a essas conclusões é que, assim, nos Estados Unidos tem um cenário armado já. Armado em vários sentidos, né? Porque os negros lá, eles têm acesso, ao contrário daqui, ao armamento popular. Eles podem se organizar em milícias, eles estão organizados em milícias, mas o que falta ali é uma direção revolucionária, alguém que proponha... A exemplo do saudoso Black Panther, né? Os Panteras Negras tinham, muita gente não sabe, né? Eles eram um partido em primeiro lugar, mas eles tinham uma política revolucionária, eles tinham uma influência socialista muito forte. Tinham uma ala menos revolucionária, claro, que puxou os Panteras Negros para baixo, né? Que, por fim... acabou com o movimento, né? Mas eles tinham também uma forte influência socialista, eles tinham um programa revolucionário e a intenção deles não era reformar a democracia norte-americana, que é uma coisa que a gente sempre tem batido na tecla, que o reformismo vago, oco, ele leva inevitavelmente à dissolução de qualquer movimento revolucionário. Tudo bem, as reformas são importantes? Claro, elas melhoram as condições dos trabalhadores. Você pode propor reformas? Claro que pode, mas nunca deve tirar do horizonte o horizonte revolucionário. É trabalho de programa mínimo e programa máximo. Exato. Você pode trabalhar num prazo curto com uma reforma ou outra, uma coisa assim. Ninguém vai deixar de começar... Ninguém vai deixar de continuar lutando por um aumento salarial, por exemplo, ou pela melhora da condição de vida de certo setor da classe operária, porque você não vai fazer revolução naquele momento. Mas você não pode perder... Do horizonte tem que estar a completa desmantelação desse sistema, porque remendar uma coisa, uma hora não vai mais conseguir manter aquele estado de coisas ali. O impeditivo nos Estados Unidos é esse fator aí, é o fator reformista e sem um horizonte revolucionário. Eles têm o potencial de causar um imenso rebuliço ali no sistema político norte-americano, mas eles estão com um entrave gigantesco que é dar esse passo à frente, né? De levar a luta para esse caminho. No Brasil, diferente de lá, a gente tem uma outra pauta que também tem um potencial revolucionário, que é o fim da polícia militar. É onde eu queria chegar. Porque o cidadão que foi morto no Carrefour... Para variar, é PM, né? Ele não foi morto por qualquer pessoa, ele foi morto por um elemento da PM que... Só explicando uma coisa aqui também. Eu conheço alguns PMs, tive contato com alguns, e individualmente, o PM, ele é um cidadão, uma pessoa comum, igual a nós. Só que, a partir do momento que ele veste aquela farda e que ele vai pra rua, ele incorpora, se me permitem usar uma linguagem quase mística, ele incorpora uma entidade.
uma entidade que representa alguns valores e alguns propósitos. Quais são os valores e os propósitos da Polícia Militar? Reprimir a população em geral, os trabalhadores em específico, né? E impedir que eles se levantem contra o Estado burguês. O pessoal que não concordar com essa premissa que o Wander está colocando, de entendimento, porque o pessoal precisa primeiro entender o que é a PM, né? Para depois começar a criticar a palavra de ordem de dissolução da PM. A PM é uma instituição antidemocrática em si. Sim, ela impede que o povo se levante. Por que vai ter uma polícia militar? Lugar nenhum no mundo tem uma polícia militar. Nos Estados Unidos não tem polícia militar. Exatamente. Viu? Por que você vai deixar em pé? Esse negócio é um resquício, para quem não sabe, da ditadura militar. Eu acho que até foi um acordo de bastidores ali manter essa excrescência, né? Essa máquina de guerra. Sim. Ela só serve para reprimir. Por exemplo, o pessoal que não concordar com isso, dá uma olhada numa coisa bem popular. Pega lá o YouTube, alguma coisa, procura aqueles programas de policiais lá. Você vai ver os caras dando batida em um pobre coitado que tá deitado na rua, o cara que tá lá, aí acha um beck no bolso do cara, eles fazem aquele alarde. Você não vê esses caras num condomínio de alto padrão, porque se eles vão lá a gente já sabe o que acontece, né? Eles são escorraçados, igual um cachorro sarnento da frente do coisa, e ele não abre o bico. Não foi no Jardins que aconteceu isso daí? Foi em Alphaville. Alphaville? O cara falou, você não vai entrar na minha casa porque eu sou da Alphaville. Você não é nada. Você é um cachorro. Viu? Se alguém na periferia fala isso aí pra um PM, o cara joga a bola com a cabeça dele ali perto da viatura. Exatamente. Assim, o que a gente observou acontecer no Carrefour é um efeito colateral da existência da polícia militar e da sua função primordial, que é matar a população e reprimir a população ao máximo. Acontece, não coincidentemente, que a maioria da classe trabalhadora pobre no país é composta de elementos negros. E a polícia, como é treinada como são treinados os animais, ela é treinada a identificar um padrão. Esse padrão é pobre negro. Claro, se for pobre branco também vai morrer. Mas como a maioria... Muito menos frequência. Exatamente. Como a maioria é pobre negra, esses caras não estão nem aí. O cidadão lá levantou a voz, se exaltou. Não estou defendendo o que ele fez, eu nem sei o que ele fez na verdade. E não importa o que ele fez. Não interessa. Aí para as viúvas de vidraça, né? Porque tem um monte de viúva de vidraça. Agora fala como quebraram as vidraças do mercado. Você viu, puseram fogo. Tem que pôr fogo mesmo, tem que fazer isso aí. Tem que ter esses escrachos aí armados, tem que ser organizado. Eles têm que pôr abaixo esse negócio. O que é isso? Vai entrar uma pessoa lá, não importa o que ela fez. Não importa quem ela é. Exatamente. Vai matar o cidadão? Chama uma viatura. Já é castigo bastante para quem conhece a atuação da PM. Nossa. O cara ia apanhar mesmo. Com certeza. É muito bizarro que no meio desse furdunço todo eu tenha tido o desprazer de ler gente defendendo. Diz que o cara era bandido. Que ele teve passagens pela polícia por violência doméstica, ou umas coisas dessa natureza. Eu quero que se foda. Mas então, o pessoal não entende uma coisa, assim, isso aí me causa espécie, eu fico um pouco alterado, porque eu não consigo entender a linha de raciocínio. Porque, por exemplo, assim, a gente não vive, pelo menos em tese, num Estado de Direito. Vamos supor, o cara está preso. Não, ele estava andando no supermercado, então ele não estava pedido. Ele estava ali, andando, circulando por lá. Não sei o que esse cara fez. Sei lá, vamos supor que ele foi lá e deu um tapa na cara de alguém lá, de uma caixa, de alguma coisa aí. Chama a polícia pro cara, pô. Prende o cara. Existe no Código Penal, de Processo Penal Brasileiro, que uma pessoa com pendências na justiça deve ser executada a socos na cabeça na frente dos supermercados quando ela entrar em um. Exato. Não tem isso aí. Inventaram isso aí. Não existe execução sumária. Vamos supor, o cara tá lá, ele roubou uma coisa, cumpriu uma parte da pena, saiu em liberdade condicional, aí tá andando. Aí alguém acha e fala, aquele ali, ele tá em condicional, vamos matar ele. O que é isso? Não, isso não existe. A ficha criminal de uma pessoa dá o aval para que as pessoas executem ela, então? Então precisaria ver o Código Penal e inserir esse parágrafo. Não tem lá. A gente nem faz essa avaliação, isso nem entra na nossa análise, porque o que está colocado ali é que um PM, um agente do Estado, matou um homem negro desarmado, que estava resistindo à truculência que eles estavam impondo,
E é isso, não tem nada além disso. Se você quer puxar a ficha criminal do cara, se o cara é A, se ele é B, qual que é a religião do cara, isso não interessa, isso não entra no cálculo da ação e do resultado do que foi feito. Você não pode matar o cara, pô. Não pode matar o cara. É simples assim. A não ser que o cara esteja lá, ele entrou com uma metralhadora, ele tava atirando em todo mundo, tudo bem. Aí sim, tudo faz sentido. Eles falam de neutralizar, né? Tudo bem. Só que agora o que viu? 2 caras, meu. A gente tá a ponto, na semana que vem, eu espero, ou na próxima, de gravar um episódio sobre a revolta da vacina. E eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de comentar em detalhe o que ocorreu ali, porque tem vários pontos que a gente quer fazer de ligação com o que ocorreu, o que está ocorrendo agora, né, a questão da vacina hoje em dia. Uhum. Mas tem um ponto que eu achei interessante durante a pesquisa, que é o seguinte: a gente teve no Brasil, no início do século XX, a formação do Exército Brasileiro, né, uma etapa da formação do Exército Brasileiro, onde o Exército não estava ainda completamente tomado por os elementos pró-imperialistas e direitistas que tem hoje, né, um generalato completamente subordinado aos interesses da burguesia. E o que ocorria ali naquele período, nos anos de 1902, 3, 4, é que os soldados eles eram muito mais ligados à população em geral. Então o que acontecia? Muitas vezes ocorriam revoltas em que o exército tomava parte a favor da população. Na própria revolta da vacina, que a gente vai comentar na semana que vem ou na próxima, muitas vezes a população tomava o lado dos soldados e defendia eles. Os soldados a mesma coisa. Eles eram um elemento popular na sociedade. Você vê como e politizado. Isso é estranho hoje, né? Porque assim, o exército é sempre inimigo agora. Não, falar isso hoje é bizarro, cara. Mas assim, o exército já teve uma função política muito mais ligada aos interesses da classe operária do que hoje. Eles eram um elemento bastante... com um potencial bastante revolucionário ali, porque em diversas revoltas, por exemplo, na revolta da vacina, eles se levantaram, eles estavam preparados ali para tomar o poder, derrubar o governo direitista que estava de ocasião, mas isso daí foi suplantado depois da ditadura militar, antes até, né? Antes. Até na época Vargas, quando o Brasil tomou um rumo de industrialização, eles perceberam o perigo e voltaram os olhos para cá, não poderia deixar de ser. A infiltração de elementos pró-imperialistas na Força Armada começou quase que de uma maneira cabal. Cursos no exterior, a famosa Escola Superior de Guerra começou a ter a linha, que antes era francesa, isso é muito complicado de explicar agora e nem cabe, mas passou a ser uma linha norte-americana. Sim. De como ver a geopolítica. E despolitizou completamente as Forças Armadas. O potencial que ela tinha para ser um elemento de defesa dos direitos da população acabou ali no início do século XX. E o que a gente observa hoje é até bizarro, porque você fala assim, pô, qual que seria o papel político das Forças Armadas? Até porque hoje a gente vê que eles estão na política. Mas o que está na política hoje? O governo hoje? Bolsonaro é quase inteiro militar. Exatamente, mas não são elementos... Não é soldado raso que ganha cargo no governo Bolsonaro. É general. É general, e esses caras são treinados fora do país, eles servem aos interesses norte-americanos e eles estão completamente descolados da população. Claro que tem o soldado raso ainda, ele existe, às vezes pode ser um elemento negro ou um cidadão negro. E o cidadão até patriota, o cara que tem a ideia de elevar o país dele, etc e tal, mas esses caras, se for ver a história do Exército Brasileiro, eles nunca deram a carta. Não, e eles não vão ter nenhuma participação política, eles não vão ter nenhum tipo de consciência política do papel deles. O papel deles é obedecer, eles são escravos. Até porque o exército ele se rege por disciplina, né? E uma hierarquia extremamente rígida. Exato. Então não adianta o cara que faz uma insubordinação dessa, ele vai preso. Sim, sim. Isso aí é tudo. O exército é uma coisa... Eu acho que o pessoal até deveria pegar uma boa história do exército aí, para ler, vocês vão ver como que é as coisas. E dentro, a compartimentação e hierarquização é tão grande que elementos que saíram, desertaram do exército para se unir à luta armada, como foi o caso do Carlos Lamarck, que é o mais famoso, né? E outras pessoas, eles eram profundamente odiados, porque assim, você teve a audácia de romper com essa estrutura rígida. Exatamente. Né? E aí eles se voltam para o papel que a burguesia designa para eles, que é matar a população. Então o episódio no Carrefour que aconteceu, infelizmente ele não é nada
fora do padrão que foi estabelecido para os militares e para a polícia em geral. E a gente propõe o que além do fim da polícia militar? Porque essa pergunta sempre surge, né? Porra, vocês vão acabar com a polícia? Quem que vai proteger minha chácara, mano? Quem que vai defender meu apartamento do MRV? Aí que tá. A gente tem um presidente que se elegeu dizendo que iria armar a população toda, que no primeiro... demagogia, monada. No primeiro dia de governo dele, tava tudo liberado. Quem quisesse comprar arma ia comprar arma e foda-se. Existe um elemento direitista nessas afirmações, demagógico para a direita, né? Quer dizer que o cidadão de bem vai poder se defender. Só que existe um outro risco que é calculado pela burguesia, que é assim, se a população em geral tiver a capacidade de se armar, qual que vai ser o papel da polícia na sociedade? Porque a gente vai ter uma população que é capaz de se organizar e se defender em uma espécie de milícia, como ocorre, por exemplo, na Venezuela. Existem outros exemplos de milícias populares na história e atualmente também. Então, assim, países capitalistas se utilizam disso, etc. e tal. Existe uma opção à polícia militar, que é a única, na verdade, opção viável, que é a população se organizar sua própria defesa e extinguir a polícia. Porque é uma força que não funciona. Exatamente. Viu? Fora o genocídio nas periferias, que isso aí não é a gente tá falando porque a gente tem raiva da PM. Pega os números, pô. São milhares de pessoas. E aquilo né? Ali deve ser um negócio maquiado ainda. Uhum. Vai lá na pastoral carcerária, na página, veja lá os números da truculência da PM. O que esse pessoal faz, eles são cães de guardas violentíssimos da burguesia. Não tem que ter. E aí vem alguns candidatos e falam: não, vamos olhar para a PM, aumentar os vencimentos aí deles, não sei o quê. Que papo que é esse aí? Não, E tem o Mourão, por exemplo, você fala do Exército, né? Falou depois do assassinato desse homem no supermercado que não existe o racismo no Brasil. Não, isso daí... Ele falou que o que existiria aí o problema de uma desigualdade brutal. O que ele falou? Ele não falou nada, não faz sentido essa frase. Desigualdade do quê? É aí que tá o elemento material do racismo, que ele nunca vai abordar. É né? lógico que tem. A gente vai ver na própria episódio, se a gente abordar isso, acho que não vai ter como não abordar, porque é um problema elementar. A reestruturação que foi feita pelo... Como que chamava o prefeito? O Rosman brasileiro? Eu esqueci. O Rodrigo Passos, como que era? Fernando Passos, uma coisa assim. Uma coisa assim, depois a gente vai ver, eu sou ruim para nome, depois eu vou ver. Esqueci também. A remodelação que ele fez do Rio de Janeiro foi que começou a construir as favelas no Rio. Exatamente. Porque ele foi no AFA ali, até a gente não está falando se está certo ou errado isso aí, mas na retirada dos cortiços dos centros, das áreas centrais, para abrir aqueles boulevards no estilo parisiense, foi que levou o pessoal à favela e tudo mais. Não tem nada disso aí. Eu tive uma oportunidade, uma única oportunidade de visitar o Rio de Janeiro e ver o que é uma favela. Porque assim, falar favela, a gente vê na televisão e tem uma dimensão de fora, né? Porém, quando você entra ali, você percebe que aquela porra é planejada, cara. Aquilo ali, planejado no seguinte aspecto. A burguesia, o centro da cidade, afasta a favela pra lá. Eles criam barreiras, Eu lembro que quando eu cheguei no Rio, tem uma parte lá, cara, que tem uma barreira de fato. Tem um muro, assim, que você não vê a favela. Você entra, assim, você passa pela... Acho que é a Favela da Maré. Você passa um grande trajeto da Favela da Maré sem observar, sem ver a favela. Porque ela tá escondida, ela tá murada, cara. Então tem um projeto em andamento para excluir a população pobre do centro do Rio de Janeiro. Higienista, né? E o centro do Rio de Janeiro é riquíssimo, cara. Você vê as paisagens, os prédios, tudo que tem lá. Você percebe por que existe tanta violência ali. Num lugar onde existe tanta riqueza, disputar essa riqueza é natural. Porque você tem uma maioria de população pobre e uma minoria que está tentando manter aquele negócio cercado e privado para si próprio. Então vai haver violência sim, é uma coisa... É um plano que os caras têm de pauperizar a galera, de pauperizar a classe trabalhadora. E a favela não é um acidente, ela não ocorreu naturalmente, ela é um negócio... Sim, foi planejado. Sim. Pessoal, tudo bem, a gente vai ver aqui na época não tinha esse cargo, mas o ministro da saúde da época, ele tinha pretensões de deixar a cidade mais salubre, né? E com isso
um sem número aí de arbitrariedades que a gente vai discutir. Mas só para fechar o caso da questão do Carrefour, essa coisa aí não surpreende, porque é o expediente normal da Polícia Militar. O negro tem um alvo nas costas mesmo, isso aí é natural que seja desse jeito. A postura do Mourão não surpreende, é o bolsonarismo mesmo. Reflete muito da classe média bolsonarista, né? Que pensa igual. E o pessoal, esse é o pessoal da consciência humana, pô. O pessoal do Morgan Freeman, né? Esse pessoal aí que coloca, ele sempre tem a audácia de ir lá e colocar essa escrita. Nem sei se esse canalha falou esse negócio aí. Se falou também, é um filho da puta. Falou. Não é porque é bom ator que não tem que ser xingado. Mas o negócio é o seguinte: se você olhar pelo ponto de vista filosófico, não faz sentido. Porque, por exemplo, você vai ter o Dia da Consciência Negra porque você tem a negritude, o povo negro, eles têm um problema social para levar em frente. Sim. Aí, consciência humana, o que você quer dizer com isso aí? Não é nenhuma abstração razoável. A humanidade não é oprimida de modo geral. Como é que seria? Exatamente. E outra coisa... Nossa, viu? É burro para começar. Que consciência humana? Vocês não gostam de ninguém. Estavam comparando o cara ao cachorro que morreu no Carrefour. Não estou falando que o cachorro tem que morrer também. Não, claro. Mas é que nem o dia do orgulho hétero, tá ligado? É um negócio assim... Exatamente, porque tá difícil ser hétero. Então qual que é a opressão do hétero? Qual que é a dificuldade do cara ser hétero que você precisa fazer um dia pra comemorar esse fato? Aliás, ou pra lembrar esse fato? Né? Por exemplo, você chega lá você vai jogar num clube de futebol, como foi jogar o Richarlison. Jogou no São Paulo, jogou em vários clubes. Bom jogador, inclusive. Bom, um ótimo volante. Ele ganhou de melhor da posição diversas vezes. Ele foi humilhado e achincalhado durante toda a carreira dele. Sem nunca ter falado que era. Ele nunca assumiu que era gay. Viu? Agora, esses jogadores aí, eles pegam mulher todo dia. Se envolve em caso de estupro, de abuso, não sei o que tem. Tá ótimo, pô. Ninguém cobra eles. Mas o cara que tinha, não sei o que é isso, tinha jeito de gay, era arrebentado pela torcida, pela coisa. E a própria torcida de São Paulo foi muito mal com ele. Pelo amor de Deus. Nossa, esse caso do Richarlison é um negócio aberrante. Então, que orgulho hétero? O orgulho hétero tá pra consciência humana. Exatamente, é uma comparação bastante pertinente. E assim, eu fico pensando qual que vai ser o rumo, qual que vai ser o desfecho desse caso, né? Porque, como a gente disse aqui, é preciso ter uma política em relação ao ocorrido. A direita já tem uma política em relação a isso, né? Que é sempre aumentar penas. Infelizmente, parte da esquerda compra a ideia, acaba caindo nessa retórica de dizer, não, precisamos aumentar as penas, precisamos criar um projeto, aí dá o nome do projeto do cara que morreu, e aí faz disso um fato político como se resolvesse alguma questão. E a gente tem a via da esquerda, né, que é a dissolução completa da PM, uma revisão completa da Constituição. A gente precisa fazer uma Constituinte e rever se os caminhos que o Brasil quer seguir são os caminhos impostos pela burguesia. E só um partido popular, uma movimentação popular, de fato, como pode ocorrer, sim, de fato, essa é a importância da morte desse cidadão. Ela pode desencadear uma discussão nacional, um movimento de massas que resulte em uma solução de esquerda. Solução da PM, Constituinte. Não vou falar revolução, porque isso daí é um processo muito mais amplo. Teria que ver se está Mas assim, a chamada de uma Assembleia Constituinte por um governo que seja popular, que a gente só tem... Não sei, se vocês tiverem outro, tudo bem, mas eu só vejo o PT. Exatamente, é o único partido de condição massas, né? De fazer uma proposta dessa. Aliás, eu acho que muita gente não lembra, uma das propostas da Dilma antes de cair era chamar uma Assembleia Constituinte. Exatamente. Para que fosse suplantada essa Constituição de 1984 que a gente tem, que é uma herança dos militares, tem dispositivos golpistas ali. Exato. Onde o regime militar foi mantido na sua integralidade essencial. Os caras voltaram pro quartel, mas ficou a PM, pô. Eles ficaram para tutelar a democracia, né? A grande questão é essa, eles estão aí numa função... Que tutelar o quê, pô? Que eles vai pintar guia lá, meu. Não tem que tutelar nada. Eles mesmos se arrogam. Tem um artigo lá que eles dizem que existe, que é o que a função dos militares é tutelar a democracia. Num caso aí excepcional, eles deveriam dar até um golpe. Inclusive o Bolsonaro cogitou esse golpe. Viu? A função das Forças Armadas é proteger as fronteiras de inimigos prováveis, possíveis.
eventuais inimigos externos. Exato. Tem nada que ver de atirar em pobre. E é isso que eles fazem, pô. Na prática, os militares hoje estão aí para isso, para fazer o que fizeram no Carrefour, matar a população negra, impor um terror, porque são terroristas, isso que é o... Isso é um terror de Estado. Exatamente. Você teve Paraisópolis no ano passado, né? Se não me engano, foi no final do ano passado, em que Você eles... até tirou um artigo comparando com o filme. Com o filme Bacurau. O que eles fazem ali é a rotina da favela. Se você vê um camburão da PM na favela... Nossa senhora. Terror, cara. Não, mas viu, você não precisa nem muito ser da favela. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de amor pela própria vida, você tá dirigindo à noite, de madrugada, você vê um comando da PM, você fala, você pode esperar tudo de pior. Exatamente. Eu mesmo tenho experiências pessoais terríveis com a PM. Uma vez, quando eu era criança, acho que eu devo ter contado isso, mas eu vou contar de novo, porque eu tô velho. O velho fica contando a mesma história várias vezes. Tô falando com humor aqui, mas no dia foi terrível. É inimaginável para qualquer para qual criança que não passou isso, é inimaginável. Isso aí é indesculpável. Isso aí tinha que ter passível de indenização do Estado. É muito. Tem desdobramentos engraçados desse caso. Porque assim, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, tava indo pra biblioteca com o livro na mão. E fui parado pela polícia. Eu tava descalço, que é um detalhe importante, né? Porque aí já fica com mais cara de favelado, sei lá, o que os caras pensam. Fui parado pela polícia por 3 viaturas que me cercaram. 3 viaturas, porque era um elemento perigosíssimo. Não, tava... Lógico, precisava de reforço, né? Eles têm uma técnica, eu não sei explicar como é que é, mas eles fecham as viaturas de um jeito lá que não tem como sair, tá ligado? Eles me viram, aí veio uma viatura de cima, uma do lado, uma do outro. Aí os caras pegaram, meio derraparam é meio exagero, essa é a minha imaginação. Eles meio que fecharam assim, eu e a calçada. Não tinha pra onde eu ir, se eu corresse eu tomava tiro, né? E aí o cara saiu, sacou uma metralhadora. Não, veja só. Apontou pra minha cabeça, falou, parado. Eu falei, nossa, será que eu tenho alguma opção aqui? não, vamos discutir o assunto. Que isso, pô? Parado, mão na cabeça. Botei a mão na cabeça, né? Livro na cabeça. O cidadão me revistou daquele jeito confortável que a gente conhece, né? E aí me jogaram no camburão. Eu não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. Aí fui jogado no camburão. Falei, caralho, meu. Isso já é uma arbitrariedade, já é ilegal. Então. Porque qual que seria a suspeita? Não tinha nada. Eu não tinha o que fazer. Eu caí dentro do camburão e falei, tô morto, esses caras vão me matar. Tipo assim, o terror que eu passei ali gerou um trauma que hoje, assim, ao lembrar, eu consigo abstrair um pouco. Mas sempre que eu fui abordado pela polícia depois disso, eu tenho sintomas, cara, de trauma mesmo, de estresse pós-traumático. Eu tenho vontade de matar os caras. Não é um negócio normal, é um negócio que foge ao meu controle. Mas por fim, fui jogado no camburão, os caras me levaram no mercadinho que tinha sido assaltado. Tinha sido assaltado com um cidadão com uma arma na mão. E aí eles me colocaram lá, abriram a janela, abriram a porta, né, porque não tem como abrir a janela. Abriram a porta e falaram assim, esse daí é o cidadão que assaltou seu mercadinho. O cara que era amigo da minha mãe, conhece a minha família desde que eu nasci, falou, não, eu conheço esse cidadão, sei quem é a mãe, não sei o quê. Aí os caras me liberaram. Mas assim... Mas daquele jeito, né? Circula, alguma coisa, frase de efeito. Circula aí, vaza. Vazei, fui pra minha casa. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava comentando disso uma vez com os colegas do trabalho. E uma das pessoas falou assim, nossa, você devia ter falado, né, pra sua mãe, devia ter feito alguma coisa. O que eu queria fazer? Entrar com uma procuração contra a polícia militar? Esses caras me perseguiriam. Eles ficam de campana na sua casa depois lá. Não, isso é um exemplo pessoal do terror que a polícia causa e do impacto que eles têm socialmente. Veja bem, analisando esse caso pessoal que você contou, você tinha 14 anos e você já sabia o que significava entrar num camburão da polícia. Exatamente. Isso é normal? Não, tem uma metralhadora apontada. Quem nunca teve essa experiência? Pois assim, eles estão ali para garantir. Eles não estão para garantir nada. Eles estão para reprimir a população. O cara não. Um dia roubaram minha bicicleta e a polícia achou, foda-se você. Isso não é nada. A sua bicicleta. O problema é que eles estão para manter a propriedade. Eles estão para não deixar que o povo se rebele. E como é que você faz isso? Você coloca o povo de joelho. A sensação é exatamente essa, que você está prostrado. Eu gostaria de pedir para um bolsonarista que é fã da polícia militar, vai no policial e fala assim, policial, saca sua metralhadora e aponta para minha cabeça. Cara, é uma sensação indescritível de prostração. Você fica... Porque se o cara erra,
Se ele tá nervoso, Ele espirra. ele te mata na hora, pô. Você tá com a sua vida na mão Aí de um desconhecido. O que eles iam fazer? Eles iam pegar um revólver arrumado lá, colocar na sua mão, dar uns tiros e pronto, que eles chamam de enfeitar o pavão. Exatamente. Cara, é uma sensação que assim, quem nunca viveu isso, eu acho que muita gente já viveu isso, né? Mas quem nunca viveu, é assim, você fica rendido, você fala, nossa, eu sou nada, eu tô à disposição dessas pessoas que eu nem conheço, nem respeito. Eu já passei por coisas, mas não é nem perto disso, pelo privilégio que eu tenho nessa sociedade da cor da pele. Que isso aí não pode, ninguém que é claro nesse país pode negar que tem um privilégio no tratamento, seja em que lugares, inclusive pela polícia militar. Exato. Só que já foi apontado o revólver pra mim, etc e tal, mas não foi nem com 1/3 dessa violência. É uma violência que você fala assim, caralho, olha o potencial que esses caras... Você fala assim, é um poder que esses caras têm, não tem como bater de frente, você fica... Não, a opção ali era morrer. Exato. Olha que bom. E é isso aconteceu no interior. Muito provavelmente se fosse em São Paulo, você estava morto. Exatamente. Os caras iam matar. Tem que chamar esses De filhos da qualquer puta de senhor, tem que manter uma postura de subserviência. Eu não quero manter essa postura. Pra mim, a opção, se eu tivesse alguma, era devolver a mesma moeda, era fuzilar esses caras. Eu vou saber o que esses caras querem fazer comigo? Me colocar num camburão do nada? Então, peraí, ele é um cara pago É surreal, cara. pra patrulhar. O cara tá armado, pesadamente. O que ele quer com criança, pô? Cara, é surreal, Então, né? Ele podia até ter parado e falado assim, não, bate a característica, vamos ver aqui. O cara não tem um revólver, por que eu vou pôr ele no camburão? Me pergunta onde é que você Não. tá indo. Aí eu ia falar assim, tô indo pra biblioteca. O cara vai comigo na biblioteca e confere se é verdade o álibi. Já ia ser um negócio meio esdrúxulo, mas caralho. E outro cara que roubou alguma coisa, tava passeando por ali, o que é isso, mano? É surreal, é surreal. Companheiros, mas Eu enfim, acho que é isso, pessoal. a gente agradece então pela atenção. Vamos tentar retornar com a regularidade. E a gente agradece muito pela atenção de vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo, até mais.